Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Esse é o nosso encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07, temos um encontro de oração. Sexta-feira, às 20h07, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 19h07, o encontro de jovens. Domingo, às 20h07, temos o encontro da família. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a Vida Rehoboth com valor simbólico de R$ 35. Adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, vinda direto do trono de Deus, está no livro de Provérbios, capítulo 9, com o título Sabedoria versus Insensatez, com a palavra o pastor Romalino Cabral. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de alento aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou o pastor Romalino e faço parte do grupo Jesus na Rua. Amém? Graças a Deus, nós hoje vamos meditar numa palavra muito maravilhosa, Provérbios capítulo 9. O título da mensagem, a Márcia já falou aí, sabedoria versus a insensatez. Então agora nós vamos ouvir aí por parte da irmã Márcia, ela vai ler para nós seis versículos da palavra de Deus. Amém? Porque insensato nós sabemos que é uma pessoa que não está em seu juízo perfeito, cujos atos eles são totalmente contrários à realidade da vida e não tem bom senso. A justa medida se pode dizer então que é uma pessoa insano, doido, delirante, né? Que quer dizer uma pessoa anormal. Então nós vamos agora dar continuidade. A irmã Márcia estará lendo para nós aí seis versículos de Provérbios 9. É com você, minha querida. Amém. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas sete colinas, já abateu os seus animais, e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa. Já ordenou as suas criadas, e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos falsos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Amém? Graças a Deus. Então está aí uma palavra realmente fácil de se entender, né? Que a irmã Márcia leu para nós aí, é que a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu os seus animais e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa. E também já ordenou as suas criadas, e elas estão convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso, ele diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelos caminhos do entendimento. Então, é muito fácil o entendimento desta palavra aqui de Provérbios. Provérbio é um livro muito instrutivo,
E Deus, ele só nos ensina, através de seu servo, né, pelo Espírito Santo, palavras que realmente edificam, palavras que alicerçam, palavras que nos dão sabedoria e palavras que nos fazem vivemos felizes e alegres. Então, esse trecho, ele nos conta que a sabedoria, né, ela preparou, a sabedoria já preparou aí a sua festa. Então, e já fez a sua provisão, e esta provisão ela é farta, com muito gozo, muita paz, muita alegria. E os convidados são muitos, porém eles devem deixar a companhia dos insensatos para entrar para os banquetes. Então, é muito simples e fácil de entender o que Deus está querendo que nós venhamos a entender, a compreendermos com o que está sendo falado aqui nestas palavras. Então, quem quiser participar desta festa e se deliciar neste banquete, ele tem que deixar de andar, né, e com mais companhia, digamos assim, tá certo? A companhia com outras pessoas que rejeitam as coisas do bem. Porque, amados irmãos, infelizmente, é dessa verdade. Que a própria Bíblia nos diz ali no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 3, que para andar junto tem que estar de acordo. Isso é verdade. Então as pessoas não estão de acordo com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala, com a sua maneira de agir, com aquilo que você crê, no Deus que você tem. Então não tem como andar junto com você. Então, por serem eles insanos, quer dizer, pessoas anormais, então a festa da sabedoria, ela terá as melhores provisões. E quem comer do pão que eles servem, jamais sentiria o quê? A fome novamente. E essa festa jamais acaba. E quem convida você para participar é o próprio Deus, o próprio Senhor, o próprio Rei. Amém? Aqui nós temos mais 2 versículos que ele fala então a respeito, ele faz uma pergunta. Quem dá valor à instrução? O versículo 7 ao 9. Você está entendendo? Ele diz assim, o versículo 7 fala assim, o que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreenda o sábio, e ele te amará. Você está entendendo? O versículo 9 ele fala assim, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele aumentará em entendimento. Então é muito fácil nós compreendermos a palavra. O escarnecedor, o zombador, né, que a passagem fala, é a pessoa que não é estimável. Ele não é ensinável. Ele não é uma pessoa que vem a aprender aquilo que precisa aprender. Ele não quer, independentemente do que acontecer, essa achará que sabe como agir. Essa pessoa sabe, não precisa de conselho de ninguém, não. Eu sei como agir. Está entendendo? Corrigir ou orientar essa pessoa irá trazer desgastes e aborrecimento. E às vezes nós trouxemos isso para nós, por tentarmos corrigir algumas pessoas insensatas e que não querem serem corrigidas. Então, ele estará longe de observar a sua atitude, as suas atitudes e arrepender-se. Então, com certeza, esta pessoa ela irá odiar o repreensor e até mesmo atacá-lo. Uma pessoa sábia é aquela pessoa sensível, que aceita ser ensinada, porque ninguém nasce sabendo. Quando um sábio ele é repreendido, ele agradece. E ele passa a amar o repreensor. Ele passa a amar a pessoa que o corrigiu, a pessoa que o ensinou. Por quê? Porque ele é sábio. Nele está o espírito da sabedoria. Esta é a grande verdade. Então ele tem entendimento. Mesmo que no primeiro momento a correção traga um momento de tristeza, ele sabe que depois ela vai produzir um fruto pacífico de justiça em sua vida. Aí ele, por ser sábio, ama ainda mais a pessoa que o corrigiu. Por isso a Bíblia diz que quando nós somos corrigidos pelo nosso Pai Deus, nosso Senhor, nós não venhamos a desanimar. Nós temos que amar a Deus cada vez mais, não estamos aborrecidos sendo corrigidos. Nós temos que amar a Deus cada vez mais
Porque Deus nos corrigiu, nos tirou do caminho ruim para nos colocar no caminho certo. Mas por que isto? Porque o sábio, ele é humilde e reconhece os seus erros. E você? Quem você é? Quando alguém te instrui, ou te amoesta-te, ou melhor, ele te corrige, o que é que você faz? E aí? É aí que entra aquele versículo ali de 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Está entendendo? É muito fácil de nós entendermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Há o versículo de número 9, do capítulo 9, perdão, o Salmo, Provérbio 9, o versículo 10 e 11, ele nos fala a respeito de uma coisa muito importante, que é o temor do Senhor. Porque para ser sábio, tem que temer a Deus. Aí o versículo 10, ele fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. Versículo 11 fala assim, porque por meus intermédios se multiplicam os teus dias e anos de vida te aumentarão. Mais uma vez, Salomão está falando sobre o temor do Senhor. Temer a Deus não é ter medo dele, mas é demonstrar reverência. O temor do Senhor, ele pode facilmente ser a síntese do livro de Provérbios. Nós que dizemos que somos filhos de Deus, precisamos ter mais entendimento quanto ao significado da palavra temor. Se dissermos que soubemos seu significado e não estamos respeitando seu significado, isto acontece entre a maior parte de nós. E um dos lugares mais propícios para mostrar nosso temor, mostrar que nós temos temor e respeito ao Senhor, é dentro de nossas igrejas. Lugar onde sempre dizemos que vamos adorarmos a Deus. Apesar de que nós temos, na realidade, que adorarmos a Deus e termos temor de Deus em todo lugar em que nós vamos, aonde nós estivermos, com o que nós estivermos fazendo, porque os olhos de Deus, tudo vê e junto conosco está o Senhor. Ele não deixa passar nada. Dos olhos do Senhor, nada se esconde, de forma e de maneira nenhuma. Então, esta palavra, ela tem sido, porque a igreja tem sido o lugar onde o povo se diz povo de Deus, vai buscar a Deus, vai reverenciar ao Senhor, vai adorar a Deus na santidade da sua beleza. Tem menos reverência, está entendendo? Tem pessoas que ele que diz que é povo de Deus e tem menos reverência dentro da igreja do que uma criança dentro das nossas igrejas que ficam gritando e correndo. Adolescentes e jovens conversando e brincando com seus celulares, rindo, dando lugar ao espírito de chocarrice. A igreja tem sido uma verdadeira passarela com esta busca de água dentro das igrejas, de maneira que Provérbio, ele é o grande freio moral. Provérbio, ele é o grande freio moral das pessoas que se dizem cristãs. Porque Provérbio, ele nos repreende, Provérbio, ele nos corrige, porque nós temos um pai, e qual é o pai que não corrige seu filho? E Deus nos corrige através da sua palavra. Provérbio é a palavra de Deus, e temer a Deus é conhecê-lo, é honrá-lo, é respeitá-lo, é obedecer, é saber que ele está a todo momento junto de nós. Não é verdade? Já quanto o versículo 12 e 18 de Salmo 9, ele nos fala o convite da mulher adúltera. Olha aí o sábio Salomão, através do Espírito Santo de Deus, orientando mais uma vez contra esse pecado, contra essa cilada, porque isso aí é muito do sério. Versículo 12 diz assim: se fores sábio, para ti serás sábio. Se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Versículo 13, ele faz assim: a mulher louca é alvoroçadora, é simples e nada sabe. Versículo 14: assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar os que vão pelo caminho.
e que passam reto pelas veredas, dizendo: quem é simples volte-se para cá. E aos faltos de entendimento, ela diz: as águas roubadas são tão doces, e o pão tomado às escondidas é mais agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos, não é verdade? Versículo 18 sabe, mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Por isso que a Bíblia diz que o adúltero não herdará o reino de Deus. Então, aqui nessa palavra, nós vimos novamente que a insensatez, ela é representada pela mulher adúltera. Uma pessoa sedutora que se coloca à sua frente e te convida para o pecado. Muitas vezes, amado, tem um ditado no mundo, tem até uma música, eu toco muito aqui na minha rádio, que diz que o pecado não dói. Que o pecado não dói. O problema é a consequência dos pecados depois. Porque o pecado, muitas vezes, ele pode parecer doce e prazeroso, mas por trás dele tudo que está, ou tudo que será encontrado é morte. Você está entendendo? Lembre-se somente que os puros de coração é que verão a Deus. Então é preciso nós entendermos que Deus, ele está preocupado em nos orientar, em nos ensinar, em nos afastar das concupiscências do mundo. Porque as concupiscências do mundo, ela dá lugar à concupiscência da carne. E a gente acaba fazendo coisas que, mais tarde, nós não vamos ter condições de aguentarmos ou arcarmos com as consequências. Então Deus, ele procura de todas as formas, por sua palavra, nos ensinar, nos orientar e a fazer com que nós venhamos realmente a entendermos os planos, os propósitos de Deus para quem quer herdar uma vida eterna. Por isso, um dos maiores inimigos do mundo, de Deus, é o mundo. O mundo não se trata dessa terra. Trata-se do homem, está entendendo? Insensato. O mundo trata-se do homem insensato, do homem que não aceita a palavra de Deus, do homem que vive segundo a direção de seus pensamentos e seus olhos. Porque isto é uma pessoa que faz parte do mundo, este é o mundo. Uma pessoa insensata, ele é o mundo. E por isso que está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus ela é bem clara. Quando ela nos diz que ele nos faz uma pergunta: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Queres, pois, te considerar inimigo do mundo, já podes te considerar inimigo de Deus. Então é preciso nós entendermos que Deus, a sabedoria, ela está sempre batalhando contra a insensatez para que nós não venhamos a trilharmos no mundo da insensatez. Porque nós, toda pessoa que ele trilha o mundo da insensatez, ele é inimigo de Deus. Há pessoas que é diferente, tem casos que são diferentes. Tem casos de pessoas que estão trilhando o mundo da insensatez, que estão vivendo lá no mundo, mas eles não têm o conhecimento do Senhor ainda. Mas Deus vai falar, a sabedoria vai falar com ele, com essa pessoa. Se essa pessoa não for insensata, ela vai aceitar a correção, vai ser uma pessoa sábia e vai ter a vida. Mas se essa pessoa for uma pessoa insensata, ela vai negar, ela não vai aceitar a correção. Ela vai questionar e que a vida que ela está vivendo está muito bem. Aí então, este é o mundo a quem aquele que ama Deus e que tem prazer na sua palavra, e na sua palavra medita de dia e de noite, este abandona a insensatez e busca de coração abraçar-se com a sabedoria. Então a sabedoria, ela clama pelas esquinas, a sabedoria grita pelos morros,
A sabedoria, ela não dá descanso aos ouvidos de ninguém para que as pessoas larguem o mundo, para que as pessoas venham a compreender que eles precisam da sabedoria. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas neste mundo que são insensatos, que a insensatez já dominou, já tomou conta de seus corações. E por isso eles não estão, de maneira nenhuma, aceitando a correção. Dão preferência a viverem a vida que vivem. Aí a morte que aqui se fala é a morte espiritual, que quer dizer separação de Deus. Então, a pessoa insensata, que não aceita a sabedoria de Deus na sua vida e quer viver segundo a direção dos seus pensamentos, dos conselhos do mundo, essa pessoa não tem a vida em si. Essa pessoa, infelizmente, nunca verá a face do Criador. Nunca irá morar nos céus. Agora, a partir do momento em que esta pessoa, o que quer que seja, ele dê ouvido à sensatez, a sensatez der ouvido à sabedoria, aí as coisas mudam. Aí as coisas mudam. Porque aí entra na vida dele aquela palavra do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, que diz que o Filho de Deus, ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, toda pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa espiritual. Ele é uma pessoa sábia. Está entendendo? Ele é uma pessoa sensata, não é insensata. Ele é uma pessoa que realmente crê na palavra de Deus e aceita a correção da sabedoria na sua vida. Ele muda totalmente a sua forma de pensar. Ele pode estar andando insensatamente da forma como ele quiser pelo mundo, mas a sabedoria se aproximar dele. E a sabedoria, então, conversar com ele e levar ao seu coração a necessidade dele abandonar a insensatez e abraçar-se com a sabedoria. E se essa pessoa fizer isso, ele tem vida, e vida eterna, e vida com abundância. Amém, Márcia? É meio curto este provérbio, mas ele é até aqui. Que Deus abençoe e que esta palavra possa encontrar guarida no teu coração. Amém. Glória a Deus.